Jesus. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Quero convidar o pastor Paulo Vale, pastor que tem nos servido desde ontem pela manhã. É uma alegria recebê-lo aqui. Está levando muita erva de tereré, né? Lá no Rio não se encontra essa preciosidade que nós temos aqui com tanta fartura, mas é uma alegria celebrar aí mais um ano da igreja e tê-lo aqui conosco. E nós iremos orar pela iluminação do Santo Espírito e pela vida do pastor Paulo Vale. Amém? Vamos orar mais uma vez? Meu Senhor, neste momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ilumina as nossas mentes, para que as verdades que vamos ouvir caiam, ó Deus, em bom terreno, ó Deus, e produza frutos, ó Pai, nesta comunidade local. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Paulo Vale, seu ministério, sua família, sua igreja. Obrigado por tê-lo aqui conosco, ó Pai. Usa-o mais uma vez, poderosamente em Tuas mãos, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que noite. Que noite. Deus seja louvado. Meu coração se alegra de um modo que os irmãos não têm noção. E, obviamente, por causa do meu perfil, é inevitável que as lágrimas caiam. Em louvor a Deus pela sua bondade e a sua graça para com os irmãos aqui. Irmãos, seja Deus louvado pelas vidas de vocês, viu? Continue servindo com dedicação ao Senhor. Ele é honrado em todas as coisas, é óbvio. Mas em momentos como este, vocês nos levam à antessala do céu. Deus seja louvado por isso. Obrigado, irmão. Eu preciso acalmar. Meus irmãos, estou muito grato a Deus pelo tempo passado aqui, apesar de curto, e estando com vocês aqui desde, na verdade, ontem de manhã, falando aos homens, ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite também. E nós estamos num percurso, você deve lembrar, não é? Um percurso que começamos ontem à noite, caminhamos um pouco mais hoje pela manhã e vamos concluir o percurso agora à noite. Desde ontem, nós estamos considerando o capítulo 4 de Efésios. Apenas para a gente retomar aí algumas coisas. Ontem à noite, eu estive expondo os primeiros 6 versículos do capítulo 4, quando nós consideramos a unidade essencial da igreja. Uma unidade que passa pela ação da Trindade, mas também pelo nosso serviço, não é? De certo modo pelo nosso serviço ou pela nossa prontidão em servir. Hoje pela manhã nós falamos sobre o serviço essencial na igreja, e aí tratamos um pouco mais especificamente daquilo que o apóstolo Paulo trata do verso 7 ao verso 13, passando ali pelas ações do Senhor Jesus Cristo, aquela brilhante imagem que alguns chegaram a ver, a palha. Se você vai lembrar a metáfora que eu utilizei do faroeste, entrando na cidade, montado num cavalo, o mocinho arrastando o bandido, teve gente que disse para mim que viu a palha rolando com o vento. É a vitória de Cristo, e Cristo triunfou, Ele subiu, mas Ele é antes aquele que desceu às partes mais inferiores da terra, como nós vimos hoje pela manhã, e deu dons aos homens, e dons ligados à palavra, ao ministério, para o bem-estar da igreja. E nós vamos concluir então, agora essa sequência argumentativa de Paulo, e vamos falar sobre o crescimento essencial da igreja, encerrando então essa série expositiva. Eu quero convidá-lo à leitura de Efésios capítulo 4, versos 14 e 16. Efésios capítulo 4, do verso 14 a 16.
A palavra do Senhor diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, uma das características com as quais nós precisamos lidar e temos lidado ultimamente no contexto da Igreja de Cristo, seja no Brasil ou mesmo fora do Brasil, é buscar caminhos que, de algum modo, favoreçam o desenvolvimento dela e favoreçam o crescimento da igreja. É muito natural, e talvez mais do que vocês possam imaginar, entre pastores, entre líderes, conversas que transitam exatamente sobre quais seriam os melhores caminhos para nós utilizarmos para buscar o crescimento da igreja, para estabelecer o desenvolvimento da igreja de modo que a igreja prospere, de modo que nós vejamos a igreja edificada, mas também nós vejamos vidas sendo redimidas, batizadas e inseridas no corpo local, como parte da boa providência divina em fazer a igreja crescer. Isso é assunto com o qual nós lidamos o tempo inteiro. E eu não posso negar que, estando aqui, os meus olhos observam coisas e caminhos que Deus utiliza no meio de vocês para tornar o seu evangelho, tornar a sua igreja local num meio para o progresso do reino. E é muito natural que essas coisas aconteçam. Mas de tempos em tempos, parece que sempre há programas, métodos, caminhos estabelecidos por algum empreendimento humano que tente mapear uma maneira quase que mágica da igreja crescer. E eu me recordo, meus irmãos, que a partir do início da década de 90, que foi exatamente o momento em que eu estava iniciando o meu ministério, ali 1991, 1992, começaram a surgir alguns movimentos que propunham o crescimento da igreja. E eu busquei na mente, claro que já não é mais aquela mente, mas eu busquei na mente alguns desses modelos. E eu me lembrei, por exemplo, de que em 1990, um modelo que é muito conhecido entre nós hoje, deu início. 9 marcas, com Mark Dever. Muitos de vocês, inclusive, conhecem o material de Mark Dever. Tem estudado sobre o diaconato do 9 marcas. Não é uma coisa nova, ela tem pelo menos 30 anos. Mas se tornou algo muito conhecido agora no cenário brasileiro. Então estava lá, Mark Dever, em Capitol Hill, nos Estados Unidos, buscando alternativas e meios para se propor um crescimento e desenvolvimento de igreja. E é o que nós conhecemos hoje, por exemplo, como 9 marcas. Mas 5 anos depois, surgiu um homem chamado Rick Warren, de Igreja com Propósito. O tempo passa, né, gente? Porque eu estou vendo gente rindo aqui, é porque vocês devem estar lembrando, né? Há 25 anos atrás, 27 anos atrás. E ele estava propondo um caminho que é basicamente o seguinte: olha, se a igreja estabelecer claramente os seus propósitos, e os propósitos forem bem definidos, portanto, a igreja vai crescer. E eu lembro que no Brasil, principalmente no meio batista, foi uma febre, pelo menos lá no estado do Rio de Janeiro. Uma febre. Todo mundo lendo Igreja com Propósitos, para implantar na igreja esse movimento. Em 1996, Bill Hybels propôs a chamada rede ministerial, muito forte no Nordeste do Brasil, mas que acabou se esparramando para o Sul, para o Sudeste, e um pacote que foi comprado por muitas igrejas. Em 1997 surge um alemão chamado Christian Schwarz, com o desenvolvimento natural da igreja. Também propôs caminhos para que a igreja
crescesse. Mas é curioso que, na medida que tantos caminhos são oferecidos, e um após o outro, é porque a gente pode pressupor que esses caminhos eles não são perfeitos. Porque se nós tivéssemos um caminho perfeito, não haveria necessidade de um novo, e de um novo, e de um novo, e de um novo. São caminhos, obviamente, que surgem de leituras humanas, de perspectivas e percepções humanas, com uma boa intenção: levar a igreja a crescer. Atualmente, o que a gente precisa lidar? Com o que a gente está lidando agora? Pelo menos eu não sei se é a realidade aqui. Eu preciso dizer que pelo menos é a realidade nossa lá. Hoje o pessoal está discutindo se nós vamos, em termos de arquitetura, colocar ou não uma parede preta. Estão rindo, né? Se o púlpito vai ficar centralizado ou ele vai ser ladeado. As pessoas estão discutindo se vamos cantar canções clássicas da fé cristã ou se vamos cantar canções contemporâneas. Talvez as músicas contemporâneas atraiam mais. Depois dessa noite, quem quer que seja, não dá para dizer que música contemporânea não seja ruim. Entretanto, não dá para abrir mão das clássicas. Não é verdade? Mas as pessoas estão discutindo isso porque acreditam que as músicas contemporâneas atraem os jovens. Eles gostam. Então a gente passa pelo caminho da música, a gente passa pelo caminho da arquitetura, a gente passa pela indumentária que de repente a gente vai utilizar, como elementos atrativos para quê? Para fazer a igreja crescer. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: será que nós precisamos de fato de modelos criados por homens e que não são perfeitos? Quando nós temos, por exemplo, a Escritura que nos dá caminhos muito claros. Será que não seria o caso de nós nos esforçarmos para olhar com mais cautela aquilo que a Escritura diz sobre quais os caminhos que Deus já colocou na igreja para ela crescer? Porque veja, irmãos, se os nossos filhos crescem, lembram-se da história que eu contei do meu pavor? Lembram do meu pavor? O que eu faço para fazer os meus filhos crescerem? O fato é que eles crescem, e meus irmãos, a igreja cresce. O que um pai e uma mãe precisa fazer com os seus filhos para que ele cresça? Retirar todos os meios que possam gerar dificuldades para o desenvolvimento dele, que é uma má alimentação, que é o descuidado com a saúde, que é o descuidado com a vida de um modo geral. O papel do pai é isso: abrir caminhos para que a criança desenvolva, porque ela tem em si o potencial de crescimento. A igreja de Jesus também, porque ela é corpo vivo. A igreja cresce, porque Deus colocou um DNA na igreja para que ela cresça. Ela não vai sofrer de nanismo, ou de quaisquer outros problemas que eventualmente possam impedir o crescimento natural e o desenvolvimento da igreja. Esse potencial está na igreja de Jesus. E Paulo, o apóstolo, tem alguma consciência disso. Esse texto, como vocês sabem, pertence ao bloco inicial, daquela parte experiencial que Paulo ensina à igreja. Capítulos de 1 a 3 é doutrina, é teoria, é a verdade exposta. Capítulos de 4 a 6 é a maneira como o povo deve viver à luz da doutrina ensinada de 1 a 3. Então o capítulo 4, ele abre as questões práticas daquilo que Paulo expôs de 1 a 3. E nós sabemos que a preocupação de Paulo aqui é tratar da unidade, que passa pela sua natureza, que passa pelo serviço cristão e que provoca e projeta crescimento. Portanto, após Paulo tratar da unidade da igreja de um modo mais conceitual, de 1 a 6, e tratar do valor do serviço cristão, de 7 a 13, Paulo chega ao propósito de tudo, que é o crescimento e o desenvolvimento da igreja. E se podemos resumir o ensino do texto que nós lemos nesta noite, eu diria que aquele empenho da Trindade, a operação da Trindade sobre a qual nós conversamos, sobre a qual nós falamos, por meio do ministério da palavra, como os vimos hoje pela manhã,
em preservar a unidade da igreja, visa o crescimento dos servos de Deus, visa o crescimento da igreja. O ponto é, por que a Trindade Santa está operando? Por que nós servimos uns aos outros no contexto da igreja? Para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça. Então, o empenho da Trindade, por meio do ministério da palavra, em preservar a unidade da igreja, visa o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, e esse é o tópico sobre o qual eu desejo expor aqui, e tratar com vocês aqui. E há algumas questões que eu quero destacar. A primeira delas é que, de acordo com a passagem, o crescimento da igreja exige maturidade dos membros dela. O crescimento da igreja exige maturidade de seus membros. E veja como isso está vinculado ao que foi considerado hoje pela manhã. Porque você vai lembrar que tratamos no fecho do capítulo 4, de 7 a 13, dessa maturidade. E da necessidade de nós nos desenvolvermos na fé, pois Paulo retoma o tema. Ele retoma o conceito. E no verso 14 ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro. O crescimento da igreja exige maturidade de seus membros. E observem, não mais como meninos, ou não mais como crianças. Não mais como crianças. Agitados de um lado para o outro. Nossos filhos são agitados, não são? Quando eles têm uma boa saúde, eles são agitados. Isso é uma bênção. Eles não param. De lá para cá, daqui para lá. Cheguei a ver a cena do meu filho mais velho entrando lá atrás, no banco de trás e passando por baixo de todo mundo para sair aqui na frente. 2 anos. Tem aquele olhar amoroso para minha esposa e disse: vai. E outros tantos. Os nossos filhos são agitados. Paulo diz que nós não podemos ser, não mais como meninos agitados de um lado para o outro, porque menino agitado de um lado para o outro é fase da imaturidade. É imaturidade. É uma fase natural com a qual nós precisamos lidar, mas isso não dá para viver para sempre, não precisa e não pode ser assim para sempre. É preciso que haja um momento que a gente cresça. Que a gente cresça. E que no exemplo dado, por exemplo, a gente sente. E se contenha. Apesar de toda a nossa agitação. Não mais como meninos agitados de um lado para o outro. Que é levado de lá para cá e muitas vezes sem rumo, porque você já viu que a criança ela corre sem rumo. Ela mira um lugar e é para lá que ela vai, e depois ela mira outro lugar e é para lá que ela vai. Agitada, natural, normal, é o processo. E Paulo diz isso quanto à fé cristã, que a gente não pode ser assim. Paulo também ressalta aqui, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Uma outra versão aponta para o fato do perigo dos ventos e o perigo das ondas, né? Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa agitação, inclusive, pelas ondas, o vento de doutrina. E as ondas, elas são capazes de fazer coisas conosco, né? Não sei como vocês chamariam aqui alguém que, por exemplo, vai à praia e simplesmente a onda dá uma rasteira e ela capota dentro da onda, né? E sai lá na areia. E ainda bem que sai na areia. Lá a gente chama de caixote. Tomaram um caixote. Tomaram um caixote. O que Paulo está dizendo é que há perigos nessas ondas e há perigos nesses ventos. E que essas ondas e esses ventos são os elementos que provocam a
imaturidade, de certo modo, que faz com que a gente fique inquieto, e que a gente não consiga parar, e que a gente não consiga pensar, e que a gente não consiga definir, e que a gente não consiga estabelecer propósitos para a fé cristã, para a nossa caminhada. O crescimento, portanto, meus irmãos, exige maturidade. Espera-se que à medida que o tempo passa, nós nos tornemos ainda mais maduros na fé cristã. E muitas vezes essas ondas e esses ventos, eles são provocados por aquilo que Paulo chama de artimanha dos homens e astúcia que induzem ao erro. A palavra astúcia aqui, ela traz a ideia de uma fraude intencional. Não é fraudar intencionalmente, alguém que dá uma orientação a alguém, a uma outra pessoa, sem que tenha talvez noção daquilo que está dizendo, e a orientação que ele está dando vai provocar uma fraude. Não é esse o caso aqui. O que Paulo está dizendo é que essa artimanha é uma fraude intencional. Meus irmãos, nos arraiais da fé, e eu não estou necessariamente falando numa igreja local aqui ou outra ali, embora isso possa ser verdade. Eu não tenho aqui uma aplicação própria, pensando em um caso específico, mas o fato é que nos arraiais da fé há homens fraudulentos, e que operacionalizam por meio de artimanhas, e astúcias que conduzem ao erro. A astúcia é aquela capacidade farisaica de tentar dar uma rasteira no outro. Lembra como os fariseus lidavam com Jesus? Mas não é assim, mas não é daquele jeito, mas e isso aqui? Astúcia. Pessoas que não estão preocupadas com a verdade, não. Elas estão preocupadas em desconstruir em nós a verdade. Elas não são amantes da verdade. Elas são amantes de si mesmas. E nós temos que lidar com isso. Mas como é que nós lidamos? Amadurecendo. E a maturidade vem como? Pelo ministério, ligado à palavra. E aí eu preciso retomar, porque o contexto é o mesmo, a doutrina dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. E termos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. O que não é incomum para aquele que é a ovelha de Jesus, porque as ovelhas de Jesus reconhecem a voz de Jesus. Esse é o ensino bíblico. Então o crescimento da igreja passa primeiro pela necessidade, meus irmãos, de todos nós, e aí pensando na realidade da Igreja Batista Saron, de todos vocês amadurecerem na fé, deixarem de ser meninos inconstantes e crescerem na fé. Crescerem na fé. O segundo aspecto a ressaltar é que todo o crescimento da igreja tem um paradigma, e esse paradigma é Cristo. Cristo é o paradigma de todo o crescimento da igreja. Veja o que diz o verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que eu quero dizer quando eu afirmo sobre ser Cristo um paradigma? No sentido dele ser o parâmetro, a moldura, o padrão que regula o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Não dá para se pensar em um crescimento de fato saudável à revelia de Cristo. Não dá para se pensar no desenvolvimento de uma comunidade local, de uma igreja local, sem Cristo. Ele é o cabeça. E como cabeça, ele estabelece os parâmetros, os limites, as molduras para o crescimento da própria igreja. E é interessante que ele estabelece um percurso nesse crescimento. Há um percurso, e ele começa dizendo, seguindo a verdade em amor. Esse é o percurso, a verdade em amor. E aqui, meus irmãos, eu preciso lhes falar algo que é extremamente importante dentro do contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é tanto o conceito de verdade e de amor. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas tentam justificar as suas atitudes, muitas delas que são contrárias à própria Escritura, em nome do amor.
Hoje, nós vivemos um tempo em que se apela ao amor cristão, para se tolerar determinadas práticas e comportamentos que são reprovados por Deus. Quem aqui talvez nunca ouviu, mas irmãos, nós precisamos amar. Mas e o amor? Meus irmãos, do ponto de vista bíblico, o amor jamais esteve e jamais estará dissociado da verdade. Aliás, eu vou além. O amor deriva da verdade. E para a gente entender isso, deixe-me tentar mostrar qual era o pensamento estrutural dos judeus com relação a essa relação de verdade e amor. E a gente não pode esquecer que o contexto da carta aos Efésios está lidando com judeus e gentios, portanto tem judeus ali, tem mentalidade judaica ali, tem perspectiva judaica ali, e a gente precisa entender o que chegava à mente de um judeu quando ele falava de verdade e amor. Verdade, amor. Mas a verdade estava para o juízo, assim como o amor estava para a justiça. Então isso aqui é um ponto importante que você precisa lembrar. Para o judeu, a verdade estava ligada ao juízo. O amor estava ligado à justiça. Então, por exemplo, como a justiça era feita? Ela era feita baseada no amor ou baseada na verdade? Primeiro, baseada na verdade. Então, se há algum advogado aqui, por exemplo, é pautado em fatos. Na realidade dos fatos, que alguém é condenado ou absolvido. Embora nós saibamos que o fato de alguém ser absolvido não significa necessariamente que ele não seja culpado. Correto? Porque se não há provas cabais e contundentes, não se pode condenar. Mas isso não significa que ele não seja culpado. Mas vamos esquecer um pouco, colocar de lado isso aqui. Mas basicamente para o judeu, verdade estava ligada ao juízo. Então quando alguém iria ser julgado, ou alguém iria julgar, era pautado nos fatos, na verdade. Mas quando não se podia provar os fatos, apelava-se então, de acordo com a lei, para o caminho da aplicação da justiça. Não havendo fatos, aplica-se a justiça na perspectiva do amor. E era esse o conceito mesmo. O problema é que para nós o conceito de amor é muito distinto do conceito bíblico de amor. Por exemplo, para nós amor é sentimento. Não é? O amor é sentimento. Na Bíblia não é. Nunca foi. Amor é atitude na Bíblia. Se você pegar 1 Coríntios 13, toda a lista que Paulo dá sobre amor é atitude. O amor que Deus teve por nós, não é porque Ele ficou lá dos céus olhando, fazendo coraçõezinhos para a gente. Não, Ele teve uma atitude. Deus prova o seu amor de que maneira? O que diz a Escritura? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a morte, é a atitude. O amor de Deus não foi ficar fazendo coraçãozinhos do céu para a gente. Ele mandou o Filho, isso é uma atitude. E se você pega 1 Coríntios 13, a lista de virtudes ali do amor são atitudes. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Atitude. Ao aplicar a justiça, era aplicada a atitude. Aplicada a atitude. Aí eu preciso ilustrar isso que eu estou dizendo para ver se tem um amparo bíblico. Você conhece o caso de Jesus, em que ele precisa lidar com uma mulher que é apanhada em adultério? Você lembra dessa passagem? O cenário é o seguinte: grupo de fariseus leva uma mulher apanhada em adultério na presença de Jesus para saber o que Jesus iria falar. Era gente fraudulenta, astúcia, né? Querendo pegar Jesus. O que diz a Escritura? Quando eles chegam à presença de Jesus, eles dizem assim, aliás, o texto, a narrativa diz que aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que é o flagrante? É no ato. É o ato propriamente dito. Ela foi apanhada em flagrante o adultério. E o que a lei dizia quando alguém era apanhado em flagrante adultério? A lei estabelecia a pena de morte. Em Israel, o apedrejamento até morrer. Está na lei de Deus lá no Antigo Testamento.
Mas aí alguém simplesmente diz assim: mas está vendo, Jesus foi lá e amou aquela mulher. Sim, ele aplicou o princípio da justiça, porque o princípio e a cena do crime foi adulterada. Cadê o homem? Se foi apanhado em flagrante adultério, homem e mulher tinham que ter sido expostos a Jesus, mas levaram só a mulher. Macularam a cena, arranjaram a cena, e aí Jesus não tem como aplicar o princípio do juízo, ele precisa aplicar o princípio da justiça. Ele ama aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Mas Jesus não abriu mão da verdade, ele aplicou a justiça baseada no amor, porque o juízo não tinha como ser aplicado, porque a cena foi corrompida. Aqueles fariseus não levaram o homem à presença de Jesus. Se foi flagrante adultério, não apenas ela deveria morrer, mas ambos deveriam morrer. Mas aqueles homens fariseus adulteraram. E aí Jesus, como um sábio senhor, faz a seguinte declaração, e aqueles homens entenderam. A declaração foi: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que diz a Bíblia? Um por um vai saindo, porque eles haviam pecado ao deixar de cumprir o princípio do juízo e da verdade, porque eles não cumpriram o que tinha que ser feito. Ali não era pecado no sentido amplo, era o pecado em relação ao assunto que Jesus estava tratando. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí diz a Bíblia que um por um saiu, e ficou só ele, aquela mulher, e Jesus disse assim: vai e não peques mais. E aí a gente pensa assim: puxa, mas a situação da mulher ficou pior do que a primeira, né? Porque imagina, Jesus falando: vai e não peques mais, quem consegue? Quem consegue ir e não pecar nunca mais? A palavra pecado ali fazia alusão ao adultério. Ele diz assim: vai e não cometa isso novamente. Não cometa isso novamente. Não faça isso novamente. Juízo, verdade. Justiça, amor. Veja o que Paulo diz: seguindo a verdade em amor. Aplicando devidamente o amor e a verdade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O cabeça do corpo. Em quem a igreja cresce. Em quem a igreja desenvolve. A verdade em amor. O ponto é, meus irmãos, que nós precisamos da verdade. E precisamos do amor. Mas há coisas que não se negociam. Não há como negociar. A verdade precisa ser seguida. E aplicarmos devidamente o amor quando for necessário aplicar a verdade. Essa talvez seja a novidade. O judeu fazia essa distinção. Jesus une as duas coisas. É verdade em amor. Então, verdade e amor juntos. Nunca colocando a revelia um do outro. Mas é verdade e amor juntos. Sempre verdade e amor juntos. Até mesmo quando houver o erro e houver a necessidade da repreensão, em amor. Mas é verdade e amor juntos. Terceiro e último ponto. O crescimento da igreja exige ajustes no corpo de Cristo. Verso 16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Há um ajuste do corpo. Lembra da metáfora do corpo e as alusões feitas, por exemplo, aos nossos filhos e às crianças? Quando as coisas estão ajustadas, eles vão crescer. Eles vão se desenvolver naturalmente. Paulo está dizendo isso: olha, um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Toda a estrutura vai crescer. Vai desenvolver, é natural, porque Deus colocou em nós, e aí agora falando de nós seres humanos, a capacidade de desenvolver. Mas a igreja não é diferente. A igreja desenvolve, porque Deus colocou nela aquele potencial de desenvolvimento, de crescimento para a sua glória. É o ajuste do corpo, e um ajuste para o desenvolvimento, porque o texto diz, meus irmãos, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Por que Paulo diz isso? Porque
No corpo as coisas precisam funcionar. E quando não funciona, a gente sofre. Se as coisas não estão funcionando adequadamente no corpo, a gente sofre. Essa é a razão de muitas das enfermidades que nós enfrentamos. É porque a coisa não está ajustada, a coisa não está funcionando como deveria. E aí nós apelamos para os remédios, para os médicos, buscando caminhos de reajuste. O que Paulo está dizendo aqui é que há a necessidade da justa cooperação de cada parte. Que parte, irmãos? Cada parte. A saúde do corpo depende de cada parte, depende de cada um de vocês. Não dá para jogar sobre os outros. Você precisa assumir aquilo que te compete assumir e realizar no corpo de Jesus Cristo. Não dá para transferir, não dá para cruzar os braços. Se você é parte do corpo e não serve, você vai necrosar. Para usar a metáfora do corpo. Então você precisa servir. Sirva a Deus, sirva aos irmãos. Cumpra as suas funções no corpo de Cristo, para que o próprio aumento seja efetuado para a edificação de si mesmo em amor, a edificação do corpo em amor. Ajustes no corpo precisam ocorrer de tempos em tempos. Nós precisamos de disciplina, autodisciplina, disciplina eclesiástica para o bem-estar do corpo de Cristo, para o desenvolvimento do corpo de Jesus. Eu termino, meus irmãos, fazendo aplicações rápidas, breves, daquilo que Paulo ensina aqui. Primeira coisa que precisa ficar muito claro para cada um de nós é que retire Cristo e nada restará à igreja. Se nós retirarmos Cristo, não vai restar igreja. A igreja, ela é o que é por causa de Cristo. Não por minha causa, não por sua causa, mas por causa de Cristo. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, a igreja, ela é frágil, do ponto de vista das seduções do mundo, do ponto de vista das perseguições, do ponto de vista das lutas, das dificuldades, do desânimo que nos abate muitas vezes. E nós teríamos potencialmente em nós, naturalmente falando, tudo o que é necessário para que isso aqui não acontecesse. Só que esse negócio já está durando 2000 anos. Então tem que ter alguma coisa da parte de Deus. Cristo. A igreja sobrevive por causa de Cristo. Saron chega a 23 anos por causa de Cristo. Redentor chega daqui a pouco aos seus 17 anos, 16, 17 anos por causa de Cristo. E qualquer outra comunidade por causa de Cristo. Cristo. Não sobreviveremos se Cristo for retirado. Mas você diz assim, mas é possível, pastor? É. Claro que é. E a Bíblia mostra que é possível. Sétima carta escrita às igrejas do Apocalipse. Carta à igreja de Laodiceia. A certa altura, no verso 20, o que é dito? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí a gente pega essa passagem, né, pastor, para dizer que é o coração do pecador. E ainda a gente aumenta, porque a gente diz que é um coração do pecador que tem uma porta com a maçaneta só para o lado de dentro. Cristo não pode abrir a porta. A maçaneta está para o lado de dentro, então o pecador é que tem que abrir a porta. Primeiro, ali Jesus não está batendo a porta do pecador. Ali Jesus está batendo a porta da igreja de Laodiceia. Ele está fora da igreja de Laodiceia. A porta ali não é o coração do pecador. A porta ali é a igreja de Laodiceia. É o anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Jesus pode ficar fora da igreja. Jesus pode ficar fora da igreja. Laodiceia que o diga. Deus nos livre de sermos uma Laodiceia. Deus nos livre. A porta é da igreja. Jesus estava pedindo. É só uma figura de retórica. Ao bater a porta, para entrar. Para ele cear com o seu povo. Para ele participar dessa festa. Mas ele estava fora da igreja. Que Deus nos livre
de ter Cristo fora da igreja. Retirar Cristo, não restará nada para a igreja. Segundo, meus irmãos, sejam diligentes nos exercícios espirituais que provocam a maturidade cristã. Sejam diligentes em crescerem na fé. Sejam diligentes nas orações. Sejam diligentes na leitura e meditação da palavra de Deus. Sejam diligentes no esforço de congregar. Meus irmãos, vocês viram aqui o ambiente que o Espírito do Senhor nos dá. Eu não consigo conceber como é que tem gente que não ama isso, como não gosta disso. Isso é a antessala do céu. E nas minhas lágrimas eu dizia: Senhor, vem agora. Vem agora, não tem nada melhor, vem agora. Vem, Senhor, vem agora, busque o teu povo. Vem agora. Ele não veio ainda, mas ele virá. Essa é a nossa esperança. Nós oramos e ansiamos por isso. E meus irmãos, isso aqui é a antessala do céu. Se a gente não gosta disso aqui, o que a gente vai fazer lá? Se a gente não ama isso aqui, você vai sofrer uma eternidade inteira, porque é isso que você vai ter lá. Ame isso aqui. Isso também é exercício espiritual. Isso aqui não é medida provisória de Deus por um plano que não deu certo. Não, a igreja é a noiva de Cristo. Ele ama a noiva. Ele cuida da noiva. Sejam diligentes, meus irmãos, nas orações, na busca pela palavra, na meditação, em estar com o povo de Deus. E finalmente, empenhe-se para, no contexto da igreja, servir a Deus por meio das suas funções no corpo de Cristo. Deus dá capacidades e habilidades aos seus servos. E é muito importante que nós desenvolvamos no contexto da igreja aquilo que Deus nos deu. E Deus nos dá dons, capacidades para servirmos ao Senhor e servirmos aos irmãos. Isso é uma bênção. Então sirva. E a Trindade Santa, que é operante para o desenvolvimento e o crescimento da igreja, se servirá de cada um de vocês para a edificação mútua desse corpo, para a glória de Jesus, até o glorioso dia quando ele virá não mais como o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, para reunir dos 4 cantos da terra gente de toda língua, tribo, povo e nação, para estar em sua presença pelos séculos dos séculos, onde 10.000 anos serão os primeiros segundos da eternidade, porque a eternidade é a eternidade. Perdoe-me a redundância, a eternidade é para sempre. Eternidade é para sempre. Meus irmãos, que gloriosa expectativa. Que gloriosa expectativa. Que Deus guarde vocês. Deus fortaleça a fé de vocês. E obrigado pela bênção de me permitir estar entre vocês. Glória a Deus. Vamos orar? Nós nos alegramos, ó Deus, no Senhor, e nos alegramos em Tua palavra, porque ela nos orienta, ela nos adverte, ela nos mostra caminhos pelos quais devemos trilhar ou devemos caminhar. E nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra não tem estado ausente do Teu povo aqui. E eu te louvo pelas instrumentalidades dos Teus servos aqui, em ensinar, em labutar, na pregação, para instruir esta igreja. Pedimos, ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre os Teus filhos aqui, que eles sejam guardados firmes no meio de uma geração corrupta e perversa, que eles sejam santificados, que eles sejam instrumentos para a glória de Jesus, no anúncio das boas novas
mas também na edificação mútua. Que a unidade desta igreja seja preservada por meio dos serviços dos irmãos, por meio da operação da Santa Trindade, para que ela cresça, ajustada, adornada, até o dia de Jesus. Em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém, irmãos. Pastor Paulo, por gentileza, queria convidar o pastor Luiz para vir orar pela vida do pastor Paulo, pelo ministério, pela disponibilidade dele, largar a sua casa, o seu lar. O pastor Paulo foi professor do pastor Luiz